Fala aí galera, como vão vocês? Eu espero que estejam bem. No vídeo anterior, sobre o tema da fake news, nós falamos sobre uma possibilidade que eu enxergo de relação entre a fake news, o fenômeno fake news, e a filosofia. Só para relembrar rapidinho, qual seria essa relação existente entre os dois? É que hoje em dia nós acreditamos que existe uma verdade ou uma mentira, e na verdade são pontos de vista. E entre essa régua de verdade e mentira, existem opiniões no meio do caminho, formas diferentes de ver. Isso muda de acordo com o seu repertório cultural, com a sua criação, com a sociedade, com o tempo, o espaço, isso muda muito. Então, às vezes, a gente não consegue entender que a verdade não é algo pronto, algo que deve ser interpretado por todo mundo. Então, muitas vezes, sim, existem as fake news, mas muitas coisas que a gente entende de fake news podem ser que não sejam fake news, sejam pontos de vista diferentes. Mas, entrando na questão da fake news, o que existiria por trás dela, então, além dessa questão filosófica, o que existiria na prática por trás da fake news? O primeiro ponto que a gente deve abordar, rapidinho, é se lembrar que hoje em dia nós temos uma superabundância de informação na internet. Ou seja, as redes sociais acabam bombardeando-nos com mensagens o tempo todo. A gente vê notícia o tempo todo, o dia inteiro. Eu vi um vídeo outro dia de um professor dizendo que uma criança de 6 anos de idade, quando entra na escola, ela já viu mais informações, ela já armazenou mais informações que Alexandre o Grande, quando dominou todo o Império, o Império na época que vocês aprenderam lá na história. E Alexandre o Grande fez isso com 30 anos de idade. Uma criança com 6 já tem esse tanto de informação. Então, nós somos bombardeados o tempo todo. O problema é que algumas informações são verdadeiras e uma grande maioria nem tanto. São falsas. Alguns exemplos que depois vocês vão ver no anexo que está essa videoaula. Principalmente agora nessa época de epidemia, saíram muitas fotos, muitas imagens que mostram o que é uma fake news. Por exemplo, eu vi, e como eu disse está nesse anexo, imagens de macacos, de beduínos andando pela Ásia, né, dizendo que nesse tempo de epidemia a natureza deu um reset, e aí os homens se esconderam e os animais saíram. De certa forma, aconteceu isso, mas não da forma como vem sendo divulgado na internet. Esse vídeo lá na Índia de macacos andando na praça não é por causa da epidemia. Sempre foi assim lá. Sempre teve macaco e turista andando. Igual a gente dá lá em São Paulo, para quem já foi em São Paulo, ou na praça de Jaú, de Bariri, se você jogar pipoca, vai juntar um monte de pombo. Então, na Índia é com macaco. Então, na Ásia, isso é uma coisa muito comum. E não é propriamente uma mentira, mas está fora do contexto o vídeo dos macacos andando. Não foi por causa da epidemia. Sempre teve isso. Então, aí tem outro exemplo também de Veneza. Não sei se vocês viram. Veneza é aquela cidade que é alagada. Então, passam as gôndolas, os barcos nas ruas, que não são ruas, são dutos de água, né? Então mostrou que os seres humanos não saindo mais, não fazendo as visitas turísticas em Veneza, a água deixou de ser escura e apareceu até golfinho. É mentira. No vídeo, no anexo, vocês vão poder investigar, tem isso lá. A água em Veneza ficou mais limpa, mais clara? Sim, provavelmente. Mas não a ponto de ter golfinhos. Aquela imagem foi tirada de um contexto e colocado em outro contexto, em outro tempo, em outro espaço. Então, é isso que a gente deve ficar atento. Nem sempre um fake news é uma mentira deslavada. É uma manipulação da imagem. E se a gente fizer uma pesquisa, a gente vai perceber. Só que a fake news chega a certo ponto que ela se confunde com uma sátira. Por quê? Porque como tem tanta informação falsa, manipulada, que as pessoas se aproveitam para tirar sarro de quem acredita em tudo que aparece na internet. Um exemplo tem uma foto que correu no... Acho que foi... Deixa eu ver se eu tenho aqui... correu na internet, principalmente nos Estados Unidos, de que o Central Park ficou tão vazio nesse tempo que apareceram até os dinossauros. E usaram para isso uma foto clássica do filme
Parque dos Dinossauros 1. E muita gente, provavelmente, por mais incrível que pareça, acreditou. Embora fosse uma baita de uma sátira. A gente tem outras, por exemplo, que não está no anexo, do leão andando na Rússia. Falaram que o Vladimir Putin colocou o leão solto no centro da Rússia para que as pessoas não saíssem e não se contaminassem pelo Covid. É uma sátira ou uma mentira. E muita gente acreditou. Até pouco tempo atrás, 15, 20 dias, tinha gente publicando essa foto do leão, dizendo que a Rússia tinha menos incidência de Covid por causa do leão solto na praça. É uma mentira, é uma fake news, uma sátira. Lembrando, de novo, o que acontece é que nem sempre existe uma verdade e uma mentira. Existem os pontos de vista, existem as nuances nesse meio. Como se fosse entre o verdadeiro ser a cor negra e o falso ser a cor branca, numa escala cromática, existem as nuances, as alterações do preto, do marrom, até chegar no branco. Existe uma grande massa cinzenta entre o falso e o verdadeiro. E às vezes a gente não consegue enxergar isso. Por isso que é importante a gente entender o que existe por trás da fake news. O que existe, e nos lembrarmos que existem nuances da informação. Dessa forma, então, um termo que a gente deve usar é a desinformação. É a forma de não dar uma informação, mas de prejudicar uma informação. E como a gente pode combater essa tal de desinformação? Aliás, você sabe o que é desinformação? É importante a gente dizer que o fake news não é um fenômeno novo, contemporâneo nosso. Acredita-se que em termos históricos, a primeira tentativa de fake news foi feita em 1835, justamente pelo jornal New York Sun, que colocou uma imagem falsa, dizendo que um astrônomo, que ninguém conhecia na época, até porque ninguém tinha como pesquisar, então você colocava no jornal, todo mundo acreditava. É o que está acontecendo com a internet. Coloca na internet, todo mundo acredita. Mas o que o New York Sun fez? Colocou uma foto, um desenho, até grosseirinho, tá no anexo, dizendo que foi encontrado vida na Lua. E a vida era de dinossauros, mano, e seres estranhos, alados, voando. Muita gente acreditou. Por que foi feito isso? Porque o New York Sun passava por uma crise e precisava vender muito jornal naquela época para pagar umas contas. Então o que eles fizeram? Informação falsa na capa. Nossa, alarmou todo mundo. Todo mundo foi comprar informação. Jornal. E assim o jornal pôde capitalizar. Acontece muito isso até hoje em dia na nossa internet, né? Aos poucos essa fake news foi usada também para fazer humor, como eu falei, para fazer uma sátira. Então colocavam notícias falsas nos jornais, mas lendo o conteúdo você via que era uma grande brincadeira. A gente vê algumas coisas assim na internet também. Depois a fake news foi usada também na Guerra Fria, nas guerras, nas campanhas para influenciar ideias de pessoas, convencer pessoas a ir para a guerra. Então temos imagens, tem uma imagem no anexo também que vai mostrar isso para vocês e vocês vão poder pensar e refletir sobre isso. Então a gente pode ver que a fake news não é uma novidade, ela sempre existiu, só que agora a gente tem uma tempestade de desinformação. Ou seja, todos nós passamos a ser grandes consumidores e produtores de informação. Então se eu consumo e produzo ao mesmo tempo, eu coloco muita coisa na internet e isso pode ser mentira e isso vai compor uma tempestade, porque tem muita gente fazendo a mesma coisa. Então existe uma tempestade de informação publicada o tempo todo por todo mundo e fica cada vez mais acessível, tanto as verdades quanto as mentiras. E se a gente não tomar cuidado, as plataformas que a gente usa de streaming, ou todas elas que existem, Google, o Netflix, Amazon, Facebook, Instagram, todas essas plataformas, elas pegam as nossas informações e elas compõem, fazem uma miscelânea, uma mistura e nos jogam as informações mais procuradas. E pode ser que as mais procuradas sejam fake news, mentiras, desinformação. E a gente acredita por quê? Porque nós nos influenciamos, as nossas emoções se influenciam pelas coisas que a gente estão mais próximas do que nós sentimos, do que nós gostamos e
também do que nós odiamos. Então, rapidinho, o que são fake news? Ou poderia perguntar, o que não é fake news? Fake news, a gente pode se lembrar que elas são inverdades, e inverdade é um sinônimo de mentira. A palavra fake news é importante ser analisada porque ela revela um paradoxo. Ou seja, fake em português significa fabricar, e news, notícia. A notícia não pode ser fabricada. A notícia fabricada entra nisso, de inverdade, de mentira. Porque as notícias são fatos, elas acontecem e a gente toma conhecimento. Se você precisa fabricar uma notícia, inventar uma notícia, criar uma notícia, provavelmente esse conteúdo ele é feito de maneira proposital para enganar a gente. Por quê? Porque ele apela por uma linguagem emotiva, com geralmente imagens sensacionalistas e pedidos desesperados de compartilhamento. Sim, elas pedem para que você compartilhe, senão vai cair um dedo, senão alguém vai morrer, senão o mundo vai acabar, sei lá, vários motivos. Então quando você percebe isso, esses pedidos, uma linguagem emotiva, uma grande carga sensacionalista, fique esperto, porque isso está manipulando as suas informações, a sua emoção, e pode ser que seja uma grande mentira. Então, e qual que é a diferença de uma fake news para uma notícia verdadeira? A notícia geralmente é objetiva, equilibrada, ela apresenta uma evidência sobre a coisa. Ela vai citar também especialistas para isso, especialistas, não apenas o nome, vai dar onde o cara trabalha, você pode pesquisar isso, vai dar o número do documento dele que o habilita para dar aquela opinião. Então ela pode ser atribuída a alguém real, verdadeiro, não uma pessoa que não existe, só existe no mundo virtual. Então, e além desse conteúdo, já para começar a encerrar o nosso vídeo, esse conteúdo não precisa ser apenas fabricado, ele pode ser manipulado, ou seja, pode ser que a informação seja verdadeira, mas esteja fora do contexto, ou seja, não seja tão confiável. Aí nós temos exemplos, que vai aparecer no anexo também, de pessoas sendo citadas, ajudando o meio ambiente, aí coloca uma foto de uma floresta queimando. Sim, a floresta queimou, queimou, mas é mentira que aquelas pessoas estão ajudando. E aí pode ser que eles peçam para você contribuir. Aquela imagem está fora do contexto, apelando para o seu bom senso. Pode pôr a foto de um cachorrinho e falar que, olha, fulano está ajudando o cachorrinho. Ajude você também, doe em tal conta. Mas é mentira. O cachorro, de repente, passa por algum problema. Eu falo do cachorro porque ele nos sensibiliza a isso. Gatinhos bonitinhos também nos sensibilizam. E a gente tende a acreditar, porque é sensacionalista, mexe com as nossas emoções. A gente deve ter cuidado com isso. De novo, tiveram sobre isso, de manipular a informação, na época da Copa do Mundo, chegaram a brincar, antes de acontecer a Copa, que a Argentina ia entrar o Messi ia entrar com a camisa do Barcelona no jogo da Argentina para ver se fazia diferença. Porque com a camisa da Argentina não virava nada. Então, com a camisa do Barcelona, talvez ele fique campeão. Aí a gente vê de novo uma mistura entre a sátira e a mentira. A gente toma cuidado com isso. Às vezes não percebemos, porque é uma nuance muito simples e muito elaborada, que não dá para a gente perceber que é uma mentira, que é uma brincadeira, às vezes brincadeira de mau gosto. A gente tem visto muito isso também agora, nessa época do fake news, dizendo de vacinas que foram inventadas, ou de tratamentos alternativos inventados. Cuidado, gente, nada, principalmente do fake news, do Covid, existe comprovação científica. Agora que estão saindo os primeiros testes das vacinas, ou seja, as pessoas querem acreditar na cura a qualquer custo, qualquer informação, vamos ser salvos. Então a gente acredita na primeira informação que aparece para nós, a gente acaba acreditando que sim, o remédio A, B ou C, que você compra na farmácia a R$ 4,50, vai curar. Calma, cuidado. E quanto a isso, é importante a gente perceber, sobre isso, tomar cuidado, uma cartilhinha rápida de como combater a desinformação, como combater o fake news. A gente tem que ficar atento, porque dá a impressão que pessoas simples e boas estão propagando fake news, mas nem sempre isso. Algumas vezes sim, são golpes, tem pessoas que querem ganhar dinheiro,
tentam enganar você, mudar as suas crenças, mudar aquilo que você acredita. Mas tem muitas pessoas que não têm más intenções. Tem até uma boa intenção de pôr uma informação, mas como eu disse, a informação está fora do contexto. A informação, a foto, a imagem é de outra coisa, é de outro momento, é de outro período, e a gente acaba, às vezes, acreditando. Então, a gente deve imaginar, quando você vê uma informação, qualquer uma que seja, a gente deve praticar o que poderíamos brincar, usando um termo da filosofia, praticar o ceticismo saudável. O ceticismo é não acreditar, mas não acreditar de maneira saudável. Como isso? Pega essa frase aqui. Epa, peraí, o quê? Epa, peraí, o quê? Isso quer dizer o quê? Primeiro você se espante com a informação. Lembre-se, tem um vídeo meu sobre o espanto. O espanto é o início da filosofia. Então o epa é espantar-se com a informação que você viu. Você fica surpreso com essa informação. Segundo ponto, o peraí. Faz uma pausa. Respira. Não sai publicando ela. Não sai avisando todo mundo. O gato, cachorro, papagaio, professor, amigo, pai, mãe e vô. Para. Não passe adiante a informação ainda. Por quê? Porque tem, epa, peraí, o quê? Dedique algum tempo, um momento da sua vida para investigar a informação. Você precisa pesquisar ela. Epa, espanto. Peraí, pausa. O quê? Eu vou investigar. Faça esse exercício que vai ajudar a diminuir o fake news. Então isso mostra que, através de uma pausa, uma investigação da fonte, e aí nessa investigação a gente está buscando informações, nós vamos descobrir o contexto daquela foto, daquela notícia, daquela matéria. Então a gente acaba com esse exercício simples do epa, peraí, o quê? Fazendo um exercício para combater a desinformação e o fake news. E dessa forma, quanto mais a gente souber sobre as notícias que vemos no dia a dia, melhor a gente vai fazer as nossas escolhas e melhor vamos tomar decisões com menos probabilidade de nos frustrarmos, nos sentirmos enganados e assim a gente sofre menos. Por quê? Porque combater a desinformação é uma atividade, uma tarefa de todo mundo, principalmente de você que é mais jovem que os outros, e os mais jovens, às vezes, e nessa área tecnológica, têm um compromisso social, devem ter um compromisso social de ajudar as pessoas que têm dificuldades em lidar com os equipamentos e com os aparatos tecnológicos. Não apenas ensinar a mexer no celular, você deve fazer com que os mais jovens que você, os mais novos, as crianças, e os mais velhos, que têm visões diferentes da realidade, você tem um compromisso de ajudá-los a interpretar isso. Por quê? Porque eles são os que mais acreditam em fake news, em desinformação. Então o seu compromisso é investigar. Opa, peraí, o quê? Feito isso, você deve ajudar as pessoas ao seu lado, os seus pais, os seus amigos, a sua família, a combater a desinformação e não propagar fake news, pelo amor de Deus. Combater a desinformação e fake news é tarefa de todos nós. Então, eu vou ficar por aqui. Foi umas dicas rápidas. Se eu falei um pouco rápido demais, volta no começo, assiste de novo e veja o anexo, que vão falar sobre essas fotos que eu falei e vão dar informações de que elas realmente são falsas, porque foram investigadas, foram avaliadas o contexto e o conteúdo da informação. Ok? Eu espero que todos saibam usar. Até mais.